Assista agora, Programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também pelas plataformas digitais. Hoje você pode escolher como vai nos acompanhar. Pode ser pela TV, pode ser pelo site da TV Rio Preto, pode ser pelo YouTube da TV Rio Preto. Agora, mais fácil mesmo é você baixar o aplicativo da TV e ter a gente aí, ó, na palma da sua mão, onde você estiver. Prático isso, né? E aí você não perde nenhum programa, gente. Fica ligadinho de segunda a sexta-feira com tudo que a gente traz de muito especial para vocês. E por falar em especial, hoje é quinta-feira, dia de Amigas Empreendedoras, aquele programa em que a gente traz aqui mulheres que repaginaram as suas estruturas profissionais para oferecer para outras mulheres e outras pessoas a chance de também virar a chave. Vai estar comigo aqui no primeiro bloco a Cláudia Zaine, ela que é psicóloga, vai falar com a gente sobre depressão e ansiedade e que muitas vezes é um fantasma, ou melhor, na maioria das vezes é um fantasma que assola familiares, assola a própria pessoa e às vezes não sabemos como lidar. E ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso. E no segundo bloco eu vou conversar com a Débora Moraes, ela que é cosmetóloga e consultora íntima. E vai falar com a gente sobre empoderamento feminino e desmistificar algumas coisas aí deste universo que as mulheres ainda enfrentam alguns tabus. Então fica com a gente, não sai não, é só o tempo da vinheta e eu já volto com mais Estúdio Inter. Pode rodar. Falar de depressão e ansiedade parece que é chover no molhado, né? Se você fizer uma busca rápida no Google, você vai perceber a quantidade de links e páginas que vão se abrindo tratando sobre esse assunto. E por incrível que pareça, muitas famílias que convivem com esse drama dentro de casa, seja com o próprio familiar, ou com ela mesma, ou com alguém muito próximo, não sabem como lidar, não sabem que estão passando por esse processo e ficam com medo de pedir ajuda. Eu acho que essa é a palavra-chave desse meu bate-papo, porque está aqui comigo a Cláudia Zaine, ela que é psicóloga. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Que delícia te receber aqui para a gente falar de um assunto que parece clichê, mas não é, né, menina? A gente estava aqui conversando antes do programa entrar no ar e a gente estava falando da dificuldade que a gente tem, porque isso devia começar a ser abordado lá atrás, né? Na infância, com inteligência emocional, com uma série de coisas que ainda não acontecem. Então vamos tentar daqui pra frente, né, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Thaís. Obrigada pelo convite. Me conta um pouquinho, menina, como lidar com esses fantasmas da vida moderna? Então, eu entrei pra psicologia buscando essa resposta. Porque eu tive casos, né? Eu amei alguém que tinha depressão e eu não sabia lidar com essa doença. E isso, eu falo assim que, de um certo ponto, ele destruiu grande parte dos meus sonhos, né? E, na época, eu não sabia lidar com essa doença. Que é uma doença, né? É uma doença. Gente, é uma doença, é uma patologia. E muitas vezes ela tem muitos preconceitos, né? As pessoas acham que é falta de Deus, é frescura, é preguiça. E o próprio doente, às vezes, tem esse preconceito contra a doença, né? E aí é onde esbarra também não buscar ajuda, Não buscar ajuda, porque em muitos casos as pessoas olham para a vida delas, elas pensam, eu tenho tudo, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom emprego, mas por que eu me sinto assim? E aí vem o sentimento de culpa junto, atrelado, né? Eu tenho tudo, mas eu não me sinto feliz, eu não me sinto satisfeito, eu não... como se faltasse algo ou sentido para a vida, né? E aí eu entrei para psicologia porque eu tive um relacionamento e na época eu não sabia lidar, grande parte da doença... Que idade que você tinha, né, na fase desse relacionamento? Eu tinha
tinha 20 anos, né? Que é uma fase bem complexa, né? A gente estava falando aqui, a entrada da adolescência, a vida adulta, esse movimento que a gente tem emocional, corporal, que é tudo junto e misturado, né? Porque vamos combinar, a mulher também é um poço de hormônio desde quando ela nasce. Mas como é difícil a gente entender as nossas próprias emoções, né, Cláudia? Muito difícil, a gente não sabe nem nomeá-las, né? E os nossos pensamentos geram sentimentos e emoções e geram comportamentos. Então, conforme eu penso sobre as coisas, eu sinto e me comporto, né? Então, entender o que está acontecendo aqui com a gente é fundamental para que a gente tenha boas escolhas, bons relacionamentos, né? Eu falo que as nossas questões emocionais, elas influenciam, ela atravessa toda a nossa vida, né? Por exemplo, o jeito que a gente lida com o dinheiro tem aspectos emocionais, o jeito que a gente lida com os relacionamentos tem aspectos emocionais, né? O jeito que a gente lida com a comida. Então, se a gente não entende as nossas emoções, a gente não entende, a gente não sabe viver. Nada. A gente não entende nada, gente. Nada. Se as pessoas soubessem o quanto as emoções são valiosas para o desenvolvimento da pessoa, a gente teria inteligência emocional lá na primeira série, né? Desenvolvendo as crianças com uma melhor percepção, inclusive de como lidar com as próprias emoções. Porque o que normalmente a gente faz com a criança? Me corrija se eu estiver errado. Não chora, não precisa chorar por isso. Não precisa chorar, precisa pôr para fora, precisa extravasar aquele sentimento, né? Aí o pai vira, engole o choro. Pronto, é o suficiente para você matar a probabilidade que ele teria de lidar de uma forma mais leve com as emoções dele e assumir mesmo o que está sentindo, né? Sim. Até tem um texto do Freud que ele fala do mal-estar da civilização, que é isso, a dificuldade que a gente tem de viver em sociedade, quanto isso, né, essas repressões vão causando mal-estar na gente, né? Porque é difícil mesmo, a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Quando a gente tem um filho, a gente também não sabe passar essa informação para eles, né? E aí acabam crescendo adultos frustrados, reprimidos, que têm, às vezes, seus desejos, mas ao mesmo tempo sente culpa e não sabe lidar com tudo isso, né? E acho que tem uma culpa muito grande também dessa vida moderna, né, que a gente vive. Antigamente a gente tinha mãe dentro de casa boa parte do dia, né? Hoje, pai e mãe estão fora de casa. Então, a educação, tanto pedagógica quanto emocional, foi terceirizada. Foi terceirizada para avós, foi terceirizada para um tutor, uma babá, foi terceirizada para a escola. E aí a gente não está preparado para isso. A gente não foi educado para lidar com isso, né? Por isso que é tão importante a gente colocar isso em discussão e trazer esse tipo de conhecimento para você que está aí acompanhando o programa, para que a gente possa prestar atenção na forma como a gente lida com as nossas emoções, que vão ser reflexos depois dos nossos filhos, né? Até Freud tem uma parte num texto dele, acho que é os cinco ensaios sobre a psicanálise, que ele fala que a gente não é o senhor, o eu, né, não é o senhor da própria casa. A gente não conhece, é como se a gente morasse numa casa e a gente não conhecesse os cômodos dessa casa. Porém, o inconsciente, ele atua nas nossas escolhas diretamente, sem perceber. As nossas escolhas, elas são feitas de maneira inconsciente e que a gente não sabe o porquê, né? A gente estava falando sobre padrões de pensamentos um pouco antes, né? E normalmente é assim, a gente repete muito os nossos comportamentos sem ter consciência de que algo está ali atuando. Tem algo por trás, por né? Trás, tem algo por trás que está lá pipocando no seu inconsciente, que mas você não sabe nem de onde vem. Não tem nem consciência disso. Não tem nem consciência, até por isso que chama inconsciente, né, gente? E como é que funciona o teu trabalho, Cláudia? Vamos lá, para quem está agora acompanhando o meu programa aqui, que está lá em casa aflito, angustiado, ansioso, que é outro mal, né, do século moderno, aí, dessa vida moderna que a gente vem vivendo, que é a ansiedade. E cada vez mais cedo os médicos tratando a ansiedade em crianças e em adolescentes com medicamentos fortíssimos, mas não cuida do emocional. Né? Que loucura que é isso. Que a gente pode falar para quem está lá do outro lado acompanhando a gente? Quando, na verdade, essa cisão de corpo e mente, ela só é separada para estudo, né? Na verdade, a gente é corpo-mente, tudo junto. Eu sou psicóloga, né? Sou psicanalista, e o objetivo da psicanálise é a análise da psique, né? A análise desses fenômenos conscientes e inconscientes que afetam a nossa vida. Hoje eu atendo online. Que legal. Ou seja, qualquer pessoa que está aí do outro lado, que não seja daqui de Rio Preto ou de região, pode falar com você. Sim, eu tenho pacientes pelo mundo todo. Ai, que delícia! Tenho pacientes em Londres. Que coisa boa! Fora da cidade de São José do Rio Preto, tem pacientes... E o online, ele facilita muito isso, né? Ele traz essa expansão geográfica, né? Ela também diminui os custos,
mais comodidade, né? O paciente não precisa sair da casa dele, economiza tempo, né? Tempo, pra buscar. dinheiro, é tudo muito mais vantajoso, Muito gente. mais vantajoso. E dá para fazer, os resultados são muito iguais ao presencial, né? Perfeito. Então, o paciente me procura, normalmente a primeira sessão, eu falo para eles que é pra gente se conhecer, para rolar um match, porque isso é muito importante no processo Tem terapêutico. que ter essa química, né, entre o paciente e a terapeuta. Sim, tem que rolar um vínculo, até eu comparo até um vínculo amoroso mesmo, de confiança, de respeito, porque a gente vai tratar de Dores. problemas, de dores que às vezes a gente nega para nós mesmos. Então, você ter um ambiente acolhedor, que uma pessoa vai te ouvir sem te julgar, isso é muito importante, né? Perfeito. E aí, eu uso como técnica, né, a técnica do Freud, que é a associação livre, é a fala livre. Tá. E a fala livre, ela é muito fácil, tipo, é falar. Falar. Porém, a gente tem dificuldade com a liberdade de fala. Normalmente... E falar de si mesmo também é um grande desafio, né? Porque é simples, você vai em qualquer evento e fala assim, descreva o seu trabalho em 5 minutos. Falar do trabalho muitas vezes é fácil. Agora, descreva você em 5 minutos. Aí a pessoa fala assim, eu? Eu. Vou pegar meu exemplo, vai. Eu sou comunicativa. Eu sou comunicativa. A gente esbarra naquela característica que normalmente são as pessoas que nos dão. E você usa só aquilo. Mas e o resto? E todo o resto que você tem, né? Na verdade, tudo é nos dado, né? Desde a infância. O nome é nos dado, o comportamento, olha, né? Quando a gente São nasce... as referências, né? É assim que se come, é assim que a gente serve a Deus, é essa religião que a gente segue. Então, tudo é nos dado. Aí chega um momento em que a gente precisa descobrir quem somos, né? Quem é o eu que está aqui por trás. E aí, às vezes, tem a repressão da sociedade, do meio, que nos impede de sermos quem a gente gostaria de ser. Às vezes tem a idealização do que eu quero ser, mas às vezes tenho limitações que não consigo ser. E aí vem a angústia, né? Que é essa falta do eu em mim mesmo ou o excesso do outro em mim. Né? Então, Que aí também vai gerar ansiedade. que gera ansiedade. Olha a bola de neve que isso vai virando, gente. Por isso que tem que tratar das emoções, não tem jeito, né? Com certeza. A ansiedade, ela é a preocupação excessiva com o futuro, né? A gente não consegue se conectar no presente. A nossa mente, ela trabalha em 3 tempos, né? Memória, que está ligada com o passado. A gente precisa dessa informação para nos auxiliar na vida, né? Para a gente não cometer os mesmos erros. A gente precisa da atenção, que é o que nos conecta com o presente, que é o que estamos tendo aqui, atenção. E a gente precisa da imaginação, que nos conecta com o futuro. Então, a gente precisa da imaginação para organizar eventos futuros. A ansiedade, a pessoa ela vive sempre na imaginação. E aí, normalmente, essa imaginação é a imaginação catastrófica, né? Não, é o que eu ia falar. E nem sempre essa imaginação é positiva. Não é o mundo encantado cor-de-rosa. Não, é a tragédia, a falta do dinheiro, é o desemprego. É sempre a preocupação de algo que vai dar errado, né? Uma Que preocupação loucura. excessiva com o futuro. Que loucura. E, normalmente, uma preocupação com algo ruim que vai acontecer. E aí, a ansiedade, a pessoa não consegue relaxar. Ela não consegue se conectar com o presente, com a realidade. Ou seja, meus amores, eu digo isso direto e reto aqui no programa. A gente não tinha que ter vale gás, tinha que ter vale terapia pelo governo. Que teríamos pessoas muito mais equilibradas, com chances de serem pessoas muito mais bem-sucedidas emocionalmente e financeiramente. Porque quando você tem o emocional abalado, eles barram em todas as outras esferas, né, Cláudia? Sim, com certeza. Que delícia de bate-papo. Promete que você volta? Com Pra certeza. gente cutucar mais as pessoas, porque eu costumo dizer que, assim, às vezes fica faltando um chacoalhão pra quem tá lá do outro lado. Poxa, eu me identifico com isso que ela falou. Então, se você se identificou em algum momento com a fala da Cláudia, chama ela aqui no direct do Instagram, troca uma ideia, alinha um bate-papo com ela, porque buscar ajuda, gente, não é vergonhoso pra ninguém, muito pelo contrário, é amor próprio, é você valorizar o que você precisa cuidar em si, para que depois você possa cuidar dos outros. Obrigada, Cláudia. Bom demais. Bom, e se cuidamos neste primeiro bloco aí das emoções, agora é hora de cuidar da autoestima em todas as esferas, porque o amor próprio está relacionado ao autoconhecimento, inclusive corporal. E quem vai falar com a gente é a Débora Moraes, ela que é cosmetóloga e consultora íntima. Então não sai daí não, que é rapidinho só o tempo do intervalo.
Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo pra você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinho. E dentro, pegando um gancho aí do que tivemos de bate-papo no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho, muito rapidamente, sobre a questão do autoconhecimento, né? Do quanto você se conhecer e entender suas emoções, entender suas limitações, vão te dar outros caminhos. E a ajuda psicológica, nesse caso, é fundamental. E, em paralelo a isso, existe uma coisa aí para as mulheres ainda tratada com muito tabu, que é o conhecimento do próprio corpo, né? O se tocar, o se sentir, entender onde é que você tem mais prazer, onde você tem menos prazer, porque cada corpo é um corpo, cada mulher é de um jeito. E se ela não tiver esse autoconhecimento, como é que ela indica para o parceiro que aquilo não tá legal? E muitas vezes ela não fala que não tá legal por vergonha, por medo de ser julgada ou ser até questionada do tipo, pô, mas eu tô fazendo aqui tudo que eu posso e você nada? Enfim, dentro dessas questões é que a gente vai conversar agora com essa maravilhosa que está aqui comigo, que é a Débora Moraes. Ela que é consultora íntima, cosmetóloga, esse nome é trava-língua, mas vamos falar da consultoria íntima, porque eu acho que isso é que vai movimentar a vida das mulheres num outro sentido. Bom dia, minha maravilhosa! Bom dia, Thaís. Um prazer estar aqui, já que a gente vai falar de prazer. É um prazer te receber aqui. É exatamente isso. Eu costumo dizer assim, nós mulheres, nós somos educadas para sermos boas mães, boas profissionais, boas donas de casa. Boa esposa, cozinheira, passadeira, lavadeira, é boa. Exatamente. Exceto boas em atingir o ápice do prazer, né? Boas sexualmente falando. E além de não... sexualmente falando, não no prazer do outro, mas do alto prazer. Do seu momento de Exatamente. prazer. E além de nós não sermos instruídas para isso, ainda fomos e somos reprimidas, né? Então, quando a gente para olhar para o nosso corpo, a gente olha com medo, a gente olha com vergonha ou com culpa, porque às vezes alguma crença limitante, alguma influência religiosa. Mas pai e mãe, vai, gente. Pai e mãe. Menino faz xixi em qualquer lugar, né? Ele põe lá o pipi pra fora e faz xixi. A menina tem que ter a cabaninha, esconde, não põe a mão, tira a mão daí que isso não pode. É um processo de autoconhecimento para as duas crianças, tanto para o menino como para a menina. E não estamos falando aí de hipersexualização da criança se tocar ou tocar o corpo da outra criança. Não, mas ela precisa entender que o corpo dela responde a alguns estímulos. Sim. Né? Mas aí pai e mãe falam que não põe a mão aí, tira a mão, que vergonha, não pode mostrar. Já começa a criar um monte de fantasma na cabeça da criança. Exatamente. E quando você para olhar, se você para, né? Porque a gente vê dados estatísticos de que a maioria das mulheres, 65% das mulheres, não sentem prazer ao se relacionar. E isso dá-se por quê? Porque a gente não se conhece. A gente permite com que outras pessoas nos toquem, com que outras pessoas conheçam o nosso corpo, bullying a gente, e a gente não se permite isso, a gente não se respeita, a gente não consegue dar prazer se a gente não sentir prazer. E aí entra naquela bola de neve, né? Eu finjo prazer, o outro finge que tá recebendo e tá tudo certo. Essa história do fingir isso tá tudo bem. Isso é muito triste. E isso vai minando a relação, Isso né? é muito triste. Por esse motivo, então, a gente tem o trabalho muito personalizado. Quando que você entrou nessa vibe aí de oferecer esse tipo de produto e atendimento para as mulheres? É bem recente. Eu sempre empreendi. Desde muito nova eu tinha uma certeza na minha vida de que eu seria empreendedora. E eu sou muito feliz com essa decisão, mas no mercado erótico, no ramo do autoconhecimento e sexualidade, eu tô há 1 ano. Que legal! Tô aqui enlouquecida, estudando, buscando conhecimento, aprendizado. Hoje também com a ginástica íntima, que é algo... Uau. Que é algo que vem assim só pra botar agregar. a pepeca pra malhar, pra tá, malhar. gente? A pepeca tem que malhar. E Porque Thaís, igual cai o rosto, a pepeca também cai.
Exatamente. Os meninos estão chorando de rir. O pepeu também cai, viu, gente? O pepeu também Isso, cai. existe ginástica íntima masculina também, mas hoje a atenção é toda da mulherada. só pras bebidas. Exatamente. Além dos benefícios óbvios para a saúde, como por exemplo, TPM, cólica, sintomas de menopausa, pré e pós-parto, flatos vaginais, que são aqueles incômodos e terríveis ali durante a nossa relação. Sim, gente, a nossa saúde e o nosso desempenho sexual vai melhorar muito de acordo com a ginástica íntima e com acessórios e produtos eróticos. Gente, ela trouxe um kitzinho aqui. Marido, prepare que eu vou lhe usar. É maravilhoso. Conta pra mim o que são esses produtos pro pessoal de casa já entender um pouquinho do tipo de produto que você tem à disposição das mulheres. Isso. E quando a gente fala das mulheres, gente, é pro homem também quebrar um pouco os paradigmas, porque alguns brinquedinhos eróticos são pra ser usados em dois, né? Tudo. É só deixar usar a imaginação. Eu costumo dizer assim, a gente tá muito limitado e com uma travinha nos olhos de que... tapa-zóio mesmo, a gente anda isso assim, ó. aqui eu vou usar só... Não, gente, use a sua imaginação. O relacionamento, o casal, ele tem que estar ali em comum acordo, conversar sobre tudo e deixar fluir. Ai, mas a região sexual é só a região íntima? Não, nós temos um corpo inteiro para ser explorado. Com várias zonas erógenas. Com várias e zonas tem erógenas. isso, né? Algumas mulheres têm em alguns pontos, outras em outros, então tem que se descobrir, meu amor. Tem que ficar Exatamente. pegando no corpinho. Enfim, a gente trabalha com Vamos produtos desde higiene e saúde íntima, tá? Sabonetes, desodorantes, hidratantes, vulvar, cosméticos que vão facilitar, então, o nosso desempenho, a lubrificação, excitantes e brinquedinhos que são maravilhosos. Porque, gente... Depois você mostra esse daqui, ela faz um movimentinho com a língua. Exato. Exatamente. E é uma florzinha charmosa. É muito delicada, é muito confortável. É muito legal isso. Vai te trazer prazer que às vezes você nem conhece, você nem sabia que isso era possível de acontecer. Por isso que eu falo, a gente tem que se permitir, se conhecer. Não tem nada de errado, é você se conectando com o seu corpo. Gente, isso não faz mal, tá? Não tem contraindicação, Muito muito pelo pelo contrário, só faz bem. E uma coisa legal da gente falar sobre a questão do lubrificante, esse daqui ainda é ice, ó. Ainda vai dar... Dá, Gela tem um esquenta, tchan, gela esquenta, gela tem um esquenta, gela esquenta. diferencial. É um trupé. Mas o que é legal? Muitas mulheres na fase da menopausa têm aí uma baixa lubrificação da região íntima. Então isso daqui não é só para aquelas coisas que muitas vezes as pessoas ficam mirabolando aí, pai de trás, pai da frente. Não tem isso. É para facilitar e você sentir mais prazer. Então, exatamente. As pessoas têm que desmistificar um pouco, né? Para que serve cada item, Hoje, né? O nosso atendimento ele é online, Thaís, justamente por isso. As pessoas, elas ainda têm muito medo, muita vergonha. Ai, será que alguém me viu entrando nessa loja? Será que alguém... Mas é saúde. A gente tem que mudar esse pensamento. É como se você fosse numa farmácia, Como se você fosse numa farmácia. Até porque a questão do lubrificante, por exemplo, é bizarro o tanto de pessoas que, eu não preciso, e taca saliva. A saliva não lubrifica. Muito pelo contrário, além de proliferar a bactéria, ainda vai machucar, porque vai causar um atrito ali, vai ser super desconfortável, você nem vai sentir prazer, que é o propósito maior disso. Então a gente tem que realmente virar essa chavinha, e é uma coisa que todo mundo faz, né, gente? Todo mundo faz, tá, gente? Não vai me enganar eu, não. Você tá aí do outro lado, adolescente, pensando que seu papai e sua mamãe não brincam, não faz. Brinca! Oh, meu Deus. E que bom que brinca! Verdades sejam ditas. Verdades sejam ditas e desmistificadas. Faz bem pra alma. Sexo é bom, pronto, falei. Simples assim. Vamos lá. Esse daqui, ó, esquenta, estimula e lubrifica. Olha que embalagenzinha mais fofa. Fica aí uma dica para as mulheres que fazem chá de lingerie, véspera de casamento. Presenteiem com itens como esse. Começa já o casamento aí diferente, né, gente? E esse hidratante íntimo, eu fiquei curiosa. É para usar full time? Como é que é? Só pra hora do ato? Uma vez por dia, após o banho, você vai hidratar. A pepeca. Você vai hidratar a pepeca, porque é muito comum, de fato, esse ressecamento por mudanças hormonais, né, ou outras patologias também. Então é um tratamento que você vai fazer diário, pra estar sempre a sua florzinha, que é como eu costumo chamar. Ai, gente. A gente tem que falar bem da gente. Você não é uma pepeca, você é uma florzinha. A gente usa nomenclaturas, às vezes, muito... chulas. Muito chulas. O homem, ele é todo poderoso, né? Ele é maravilhoso, ele é... E a gente trata a nossa florzinha tão maltratada, não. É bonitinha. Fica a dica, florzinha. dê um nome fofinho para a sua pepeca. Se ame, né? No geral, pra você. A gente tem que aprender a
a olhar pra gente com cuidado, com amor, porque só assim, Thaís, a gente vai conseguir receber esse amor, esse cuidado de E é tão outras legal, pessoas. né, que as mulheres, com a falta desse processo de autoconhecimento, de autocuidado, gente, isso é amor próprio. Nós estamos brincando aqui, deixando o papo mais descontraído, mais leve, mas é para que você se conecte com a gente, com a importância desse processo. Porque quando você fica aí, receosa com o seu corpo, com medo do seu corpo, insegura com aquilo que você pode dar ou receber, geram os conflitos emocionais que a gente discutiu no primeiro bloco. Ansiedade, tristeza, amargor. A gente não precisa sofrer com essas coisas. O mundo é tão mais simples. Se a gente pudesse tirar algumas amarras aí que ainda são atribuídas principalmente para a mulher, vamos ser um pouco mais leve, né? Com certeza, e nós estamos aqui para isso. Tanto na parte de consultoria íntima, sexual, feminina, autoconhecimento, ginástica íntima, como com a loja Santa Ajuda. Já sigam aí. Santa Ajuda, eu gostei É uma disso. Santa Ajuda. Com certeza tá aqui só para agregar valor. É muito diferente. Eu falo assim, é muito fácil você chegar em algum lugar, algum site, comprar alguma coisa que você nem sabe para que você vai usar, nem vai te trazer O um legal resultado. da consultoria dela, gente, é justamente isso. Ela te ensina, te diz para que serve, te ensina como usar. E vai ensinar recomendar como o você que vai você fazer o uso disso com o seu parceiro ou sozinha. Tá tudo bem, né? Então, assim, explore um pouco mais esse universo. Tá aqui o Instagram dela na tela. Chama ela lá no direct, conversa no particular, tira suas dúvidas. Direct, a vantagem é que é privado, não vai para lugar nenhum, Com gente. certeza, essa é a vantagem. Hoje a gente atende o Brasil todo, a Que loja legal. tá aí desde 2018, entrega super discreta, né? É um Gente, vai diferencial. chegar assim, ó, na sua casinha, ó. Deixa eu mostrar aqui, É ó. uma caixinha. Tem uma Ninguém nem brusinha sabe. aqui dentro. Ninguém Uma nem- brusinha. Uma brusinha. Amor, comprei uma brusinha. Deixa eu guardar minha brusinha. Leva a caixinha pro quarto e vai descobrir. E tá tudo bem. E você só vai, com certeza, evoluir como pessoa, como ser humano, como mulher, se redescobrir, só sentir prazer, e boas vibrações. Que legal. Boas vibrações em todos os Em sentidos. todos os sentidos. Ó, me fala uma coisa. Pra mulher que tá ali agora, ainda um pouco tímida e receosa de te chamar no direct, que dica você daria pra ela começar esse processo aí de se descobrir? Isso. Olhe pra você. Olhe pra você com carinho, com amor, com respeito. A gente tende muito a tratar a relação sexual como eu para o outro. E, na verdade, sou eu pra mim. Eu não dou o que eu não tenho. Isso não é possível, né? Não tem como eu amar outra pessoa se eu não me amar. Não tem como eu dar prazer pra outra pessoa se eu não sentir prazer antes. Então, permita-se se conhecer. Vira essa chavinha de que, ai, meu Deus, eu tô fazendo algo errado. Não, é o seu corpo, é pra você explorar mesmo, pra você ser feliz e atingir aí altos orgasmos. Se é que eu posso falar isso, né? Pode falar. Qualquer coisa depois a gente edita. Não, tá tudo certo. O orgasmo faz parte da vida Sim. do indivíduo, seja homem, seja mulher, não importa. É uma reação Permita-se. natural do seu corpo quando atinge o prazer. Então, se você aí do outro lado ainda tá na estatística das mulheres que nunca sentiram isso, vira essa chave, vamos sair dessa estatística, vamos reduzir esse número, procure ajuda. Eu falei no primeiro bloco sobre o medo de buscar ajuda. Não tenha medo. Dê esse presente para você mesmo. A ajuda pode te modificar. Ou melhor, vai te modificar. Não Vai tenha te dúvidas. modificar, com certeza. Eu amei, Débora. Ai, eu que amei. bom, eu Que amei tá bate-papo aqui com vocês gostoso, também. leve, descontraído, informativo para minha amiga que tá ali do outro lado Com assistindo a certeza. gente. E é sempre pensando que isso tudo é saúde. É saúde. Não é? E Saúde e você, bem-estar. parceiro, pedido, olhe para sua parceira com mais carinho. De repente, você chegar com um presente diferente para ela, nesse sentido, também vai dar aí uma apimentada na relação. Bom Com demais. certeza. Obrigada, meu Eu que amor. agradeço, Thaís. Gente, eu vou me despedindo de vocês nessa vibe muito bacana. Você conheceu hoje mais duas amigas empreendedoras e a cada quinta-feira você conhece uma nova dupla de mulheres que estão se transformando aí, transformando a vida de outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado. Desejo para você aí do outro lado uma quinta-feira linda, abençoada, iluminada, cheia de coisas boas, de dentro para fora, de fora para dentro, do jeito que você quiser. O importante é você se conhecer e se permitir, combinado? Beijo no seu coração, fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta aqui te esperando, combinado? Até lá, tchau, tchau. É.